Olá, nessa aula falaremos sobre função exponencial e suas propriedades. Antes de desenvolvermos essa aula a partir dos conceitos e propriedades pertinentes do assunto, primeiramente demonstraremos algumas aplicabilidades dessa função, para que haja um maior interesse e assim possamos navegar pela turma com direção. Aplicabilidade na química. Meia-vida é o tempo que uma substância leva para que metade dos seus átomos se desintegre. Vejamos, n igual a n0 sobre 2 elevado ao expoente x, onde n é o número final de átomos, n0 é o número inicial e x é o tempo. Generalizando, teremos f de x igual a 1 meio elevado a x. Na economia, temos os juros compostos, onde m igual a c, 1 mais i elevado a n. É a fórmula de montante. Na biologia, temos estudo de crescimento da população de bactérias, dentre outras aplicações. Se algumas dessas aplicações ainda não foram suficientes para demonstrar a importância dessa função, então vamos estudar um pouco mais detalhadamente. É isso aí, Leonardo. Então agora vamos começar conceituando a função exponencial. Chamamos de função exponencial toda a função f de r em r asterisco positivo, tal que f de x igual a elevado a x, em que a é uma constante real positiva e diferente de 1. Pois bem, agora veremos a condição em que f de x igual a 1 elevado a x. Observe que a base sendo 1, teremos então uma função constante. Analisando agora a condição de a menor que 0 e x igual a meio, então teremos uma função que não será definida em R, pois não existe raiz quadrada de número negativo. Para finalizarmos a observação, a função 0 elevado a x é uma função nula, mas se analisarmos na condição de invertermos a posição dos zeros, teremos por absurdo a seguinte condição: 1 sobre 0, uma condição também de não existência. Como a função exponencial é do tipo f de x igual a elevado a x, podemos dizer que o par ordenado 0 e 1 pertence à função para todo A pertence a R asterisco positivo menos 1. Isso significa que o gráfico de toda a função exponencial corta o eixo y no ponto de ordenada 1. Vamos agora verificar algumas propriedades da função exponencial. Primeira propriedade: sendo a maior que 0 e a diferente de 1, tem-se que a elevado a x igual a elevado a y, se e somente se x igual a y. Logo teremos tendo bases diferentes, a sentença só será verdadeira se e somente se x igual a y e y igual a 0. Por exemplo, a elevado a x igual a b elevado a y.
Propriedade 2. A função exponencial f de x igual a elevado a x é crescente se A pertence a R e A maior que 1. Portanto, dados os reais x1 e x2, teremos f de x1 maior que f de x2, então x1 maior que x2. Exemplo: propriedade 3. A função f de x igual a elevado a x será decrescente se A pertence a R e A tiver compreendido entre 0 e 1. Portanto, dados os reais x1 e x2, teremos f de x1 menor que f de x2 se x1 maior que x2. Tendo como exemplo propriedade 4. Propriedade muito interessante. Para toda função f de x igual a elevado a x, vale a sentença f de x1 mais x2 é igual ao produto de f de x1 e f de x2, qualquer que seja x pertencente a R. Temos como exemplo propriedade 5. A função f de x igual a elevado a x é sobrejetiva, pois a imagem de f é igual ao seu contradomínio. Ou seja, para todo número real, b maior que 0, existe algum x pertencente a R, tal que a elevado a x igual a b. Todo número real positivo é uma potência de A. Veremos melhor quando visualizarmos graficamente. A função exponencial também é injetiva, pois, sendo x1 diferente de x2, teremos que A elevado a x1 é diferente de A elevado a x2. Ou, se A elevado a x1 igual a elevado a x2, porque teremos x1 igual a x2. Como a função é sobrejetiva e injetiva, logo também será bijetiva. Sendo assim, a função admite uma função inversa, que será a função logarítmica. As ideias desenvolvidas no estudo de função exponencial podem ser aplicadas em outras funções em que a variável aparece no expoente, como por exemplo, nesses casos, teremos uma movimentação no gráfico da função. Agora que já foi demonstrado na fala de Leonardo e de Messias algumas aplicações com conceitos de propriedade da função exponencial, faremos agora um resumo do que já foi estudado, conforme o quadro abaixo destacado. Esse trabalho foi elaborado com a intenção de fácil acessibilidade para alunos e professores
ensinando linguagem objetiva para atingirmos com eficiência a mensagem proposta no tema estudado.